Olá, e aí, tudo bem com você? Uma palavrinha aí pro seu coração, curtinha, para que você possa ter aí um momentozinho de pausa nessa correria toda da sua vida. Vamos lá? Na correria doida deste mundo, de um lado para o outro, qual é a importância da pausa? Assim como na música, aquele momento de silêncio que dá pausa em todos os instrumentos e você fica ouvindo o silêncio. Isso é importante. Isso faz parte da música também. Quando você está subindo uma escada, chega aquela parte quadrada da escada, onde ela é maior que os outros degraus, e ali é chamado de patamar, onde você tem que obrigatoriamente dar uma parada, andar em linha reta por alguns metros, né? Para depois retomar a subida novamente. É importante isso na nossa vida? Se é importante, tudo isso está na arquitetura, está na música, né? Está em vários lugares da vida. Na Bíblia Sagrada também tem momentos desses, onde Deus, ao fazer terminar a sua criação, com aquele júbilo do término, né? do processo que ia dar início a um processo, né? Tremendo do ser humano em relação ali, estando junto com a sua criação, estando colaborando com a sua criação. A partir daquele momento, então, do sexto dia simbólico, poderoso que existe na Bíblia Sagrada, o sétimo, então, ele chama de Shabá, o cessamento, ou a alegria, o momento de exultação por que tinha criado, ou pelo que tinha criado. A gente tem, então, ali a chamada de atenção de Deus para o ser humano, que é biológico e precisa de pausa para se refazer, se reinspirar, para se reenergizar, para alimentar-se e para seguir adiante. Nessa modernidade ou pós-modernidade que nós estamos vivendo, não há esse momento, as pessoas não valorizam esse momento. Até haveria necessidade de existir, sim, tem necessidade, é obrigatório, né? Mas a doideira, ela é muito grande e a gente então acaba perdendo essa capacidade de dar valor à pausa, que também faz parte da vida. Se assim não for, você acaba não vivendo. Tem um texto aqui de Marcos, capítulo 6, 31 e 32, que diz assim: havia muita gente indo ver Jesus, ou indo ter Jesus, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse aos seus discípulos: venham comigo para um lugar deserto, descansemos um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. E ali, então, eles encontraram um local deserto, onde eles pudessem pensar essa introspecção, esse momento de você ouvir o silêncio, esse momento de você ouvir o que você está dizendo. Porque no barulhão todo da vida você não consegue te ouvir. Você não consegue ouvir Deus, você não consegue ouvir você. E muitas vezes não conseguimos ouvir quem está externamente nos dizendo: cuidado, tu está correndo para um precipício. Mas a gente não consegue parar, porque essa doideira toda da pós-modernidade, depois do mercantilismo, depois desse princípio de globalização, onde todo mundo precisa produzir, a coisa então fica bastante complicada. Mas assim como Deus, o próprio Jesus, o seu filho, ele mostra esse momento de pausa que nós precisamos ter e faz parte da vida. Não é pausa somente para você gastar um dinheiro, para você fazer uma viagem, para você fazer outras coisas que não seja pausa. Pausa mesmo, você deve pausar. Todos os dias de noite nós temos uma pausa que é chamada de sono, onde a gente se reabastece, se fortifica fisicamente, se fortifica mentalmente, se fortifica psicologicamente. E se não houvesse esse tempo,
essa pausa, essa noite, esse momento, você teria grandes problemas com a sua própria mente, com a sua própria mentalidade, com a sua própria saúde mental. Então nós precisamos parar para quê? Para que precisar da nossa pausa? Assim como a música, assim como todos, né? Precisa ter uma pausa, por quê? Primeiro, para nos ouvir interiormente. O que é que nós estamos dizendo? O que está dizendo a minha essência com relação àquilo que eu estou fazendo por lá de fora? Será que está tendo resultados do que eu quero? Assim como Einstein diz, né? Aquele que repete as mesmas coisas, esperando um resultado diferente, está enganado. E é muito importante, não sei se essa frase é do Einstein mesmo, ou é de algum pensador, mas é muito importante que você pare e ouça aquilo que você está dizendo. A segunda coisa é frear um momento da sua vida em processos da qual você está esgotado. E você não sabe se você quer continuar ou não naquele processo. Então, muitas vezes quando você para, na maioria das vezes a gente não quer continuar aquele processo, porque ele vai nos enlouquecer e isso é muito complicado. A outra coisa é dar uma suspensão, suspender para que você crie outras expectativas. Porque você naquele momento, emocionalmente você está frio, você está como uma máquina, como um androide maluco, como um ciborgue doido correndo atrás de coisas a qual muitas das vezes não vai te satisfazer no final da sua vida. Então você tem que criar expectativas novas. E se você não parar, você não cria. A pausa, ela também é aquele, como eu já disse agora há pouquinho, com relação àquele patamar na escada, aquela parte maior da escada onde você tem que parar para respirar, para recomeçar novamente a subida. Outra coisa também é uma inversão nos processos cíclicos da sua vida. Como eu já disse agora com relação ao Einstein, você está fazendo as mesmas coisas, sempre colhendo as mesmas coisas. Para um pouco para que você possa fazer diferente. Partir de um ponto, mas não cíclico, mas de um ponto espiral, onde você vai fazendo ciclos concêntricos e vai subindo cada vez mais para que você possa ter possibilidade de olhar de cima aquilo que você está fazendo. E a última coisa é um descanso mesmo, é um repouso. Você precisa disso. Você precisa de se alimentar, você precisa de ouvir coisas novas. Muitas vezes você faz uma pausa lendo um livro, muitas vezes você faz uma pausa ouvindo alguém em um vídeo, em alguma coisa, né, que está te dando algum tipo de orientação. Para, porque senão você está acabando com essa questão, com esse negócio que nós chamamos de vida, tá? Essa questão da vida. Aí você simplesmente vai fazer parte, você é uma engrenagem em um processo da qual existem engrenagens maiores e menores e você fica ali preso naquela coisa virando e você não dá lucro para sua alma, você não consegue. O próprio Jesus mesmo diz: louco, se hoje eu te pedir a tua alma, o que você tem para dar em troco dessa sua alma? Ou daquilo que você acha que é muito importante, que é a essência, sua vida espiritual, seu coração. Então é momento de você parar. Para um pouquinho, repense. Vê se você não está correndo demais. Porque a vida, na verdade, não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida, ela é uma corrida, é uma maratona, da qual você vai perdendo, ganhando e se fortalecendo. É muito importante você pensar por esse lado. Deus abençoe você, viu? E até a próxima palavra. Espero que isso possa mudar um pouquinho, possa dar um stop aí na sua vida e você entre no pit stop da sua vida para se reabastecer, trocar os pneus e voltar na corrida novamente. Deus abençoe você.